Ok, estamos de volta, vamos ver então a nossa interatividade. A gente vai observar, né, que nós dizemos que o ser humano é reflexivo e ativo, reflexivo por sua capacidade de pensar e ativo por suas ações. Então é sobre o que ele reflete sobre aquele ambiente, sobre aquela situação, sobre aquela interação social. Então ele reflete e depois ele age em relação àquilo que foi pensado. Então a gente diz que o ser humano é reflexivo e é ativo. Então a alternativa correta neste caso é a alternativa B, ok? Reflexivo por sua capacidade de pensar e ativo por suas ações. Vamos falar então sobre a personalidade. Muita gente adora estudar a personalidade, né? Então a gente vai ver que as pessoas como seres humanos dotadas de personalidade própria, com uma história particular e diferenciada. Então a personalidade, para resumir de uma forma muito rápida, né? Ela é a sua identidade no sentido de que é aquilo que você mostra para o mundo, né? Não é exatamente o que o homem tem internamente, mas sim o formato no qual ele se demonstra para o mundo. É como o mundo lê aquela pessoa, né? Então a gente diz assim, fulano tem a personalidade forte, fulano tem uma personalidade peculiar, diferente, ele é eclético, né? Gosta de coisas diferentes. Então, por que você sabe isso? Porque nas ações do dia a dia, se ele é eclético, quando você menos espera, ele escolhe uma coisa absolutamente diferente do que o esperado, né? Por que a personalidade é forte? Porque aquele ser humano é variável, invariavelmente ele tem ações mais agressivas, mais fortes, mais determinadas. Enfim, essa é uma percepção social. Então, a personalidade vai dar essa percepção, essa leitura em relação às pessoas. Então, as pessoas como ativadoras e inteligentes de recursos organizacionais, elas têm como fonte de impulso próprio que dinamiza a organização, não como meros recursos da organização. Então, essa personalidade vai se manifestar dentro do trabalho organizacional, ou seja, dentro dos grupos, né, na dinâmica dos grupos. Então, as pessoas como parceiras das organizações vão ter a capacidade de conduzir essa organização para excelência e sucesso. Então, a personalidade das pessoas vai ser importante nessa composição organizacional, né? Então, outro aspecto importante aí que a gente precisa estudar é a personalidade do indivíduo, porque a personalidade do indivíduo vai compor a personalidade do grupo, né? Então, segundo Corbella, a personalidade inclui aspectos intelectuais, afetivos, impulsivos. É uma forma de responder diante de estímulos e das circunstâncias da vida como um selo peculiar e próximo que se dá como resultado do comportamento. Então, o resultado das ações, ou seja, daquele comportamento, corresponde à leitura da personalidade do indivíduo, né? Então, como se forma uma personalidade, né? Você forma pela hereditariedade, por características físicas, pelo sexo. Então, essa é uma composição genética, uma composição física, e também pelo ambiente, pelos fatores culturais, fatores sociais, fatores situacionais. Ou seja, o ambiente no qual você foi criado, que se estabeleceu e que te influenciou durante a vida. Então, esses dois conjuntos, né? Você tem um conjunto que é interno, né? Que é físico, que você recebe, que é dado pela vida, e você tem o meio ambiente que vai interferir na formação dessa personalidade. Quer dizer que a personalidade, ao contrário do que as pessoas pensam, ela vai se moldando durante a vida, né? Ela vai sofrendo ajustes, né? Quando você nota que quanto mais velha a pessoa vai ficando, mais experiência ela tem, manifestações de personalidade vão se alterando, vão se moldando com as situações, ok? Agora,
tem uma parte das pessoas que não muda, que é essa essência, ou seja, essa hereditariedade, essa parte genética, física, isso não vai mudar. Então, essa essência não muda, mas a personalidade, ela vai se moldando ao longo da vida. Então, a gente tem 5 traços de personalidade que são destaques nas organizações. Então, o que a gente vai olhar? Sociabilidade, capacidade de se relacionar com os outros. Consciência, refere-se à quantidade de objetivos em cada um que é capaz de se concentrar. Você precisa ter focado esses objetivos. Estabilidade emocional, que diz respeito às variações de humor. Por exemplo, em situação de estresse, como que aquela pessoa reage? Ela tem controle da situação? Ela consegue se manter centrada para a solução de problemas? Enfim, né? Então, são aspectos aí importantes da personalidade para a organização. Extroversão, então refere-se à comunicação, além da percepção de estar aberto para os novos relacionamentos. É uma pessoa que interage bem, que ao se deparar com uma pessoa que não conhece, consegue manter as relações sociais e consegue manter o trabalho ativo. Então, é isso que a gente vai olhar, né? Abertura, refere-se à maleabilidade das pessoas em relação às suas crenças e interesses. Então, eu posso ter meus próprios valores, eu posso ter minhas próprias crenças, mas qual é a minha habilidade em relação às crenças alheias e às formas alheias de comportamento, né? Então, se eu sou uma pessoa muito preconceituosa, muito rígida, enfim, tudo isso vai aparecer na minha avaliação dentro da organização. Então, deve-se ter cuidado para não rotular as pessoas somente nesses 5 traços de personalidade, né? As pessoas são muito mais do que isso, mas, obviamente, que algumas tônicas precisam ser avaliadas dentro da organização. Então, essas 5 são as que são mais percebidas dentro da organização. O Jung, psicanalista, desenvolveu alguns modelos de personalidade que possibilitam uma melhor compreensão nas organizações. Então, de novo, não é para rotular pessoas, essas modelagens são modelagens que são muito usadas, mas elas não são únicas. E esse estudo é um estudo muito rápido, não vai achar que você conhece todas as pessoas do mundo por causa dessa aula, né? Então, a gente tem que ser responsável e dizer que essa é uma pincelada nesse assunto que é tão importante dentro das organizações. Então, extroversão versus introversão. Então, o primeiro voltado para o mundo exterior, enquanto que o segundo é voltado para o mundo interior. Então, como que as pessoas lidam com isso, né? Depois a gente vai ter... Você vai ver que são sempre contraditórios, né? Pensamento versus sentimento. Pessoas de pensamento tomam decisões de forma racional, enquanto pessoas de sentimento tomam decisões com base na emoção, em relação àquilo que elas estão sentindo, né? Então, isso precisa ser ter muito critério, né, para dar uma olhada nisso. Mas, geralmente, a gente percebe pessoas mais emocionais e pessoas mais racionais. Sensação e intuição, né? Os indivíduos voltados para a sensação preferem focar nos detalhes, ao passo que os intuitivos se concentram em assuntos, em temas mais amplos, né? Outro modelo de personalidade é o julgamento versus percepção. As pessoas do tipo julgamento gostam de terminar as tarefas e as do tipo percepção gostam do processo de elaboração e buscam um maior número de informações. Geralmente, as pessoas da percepção são as pessoas que têm dificuldade de terminar a tarefa. Começam vários projetos, mas elas têm dificuldade de fazer os encerramentos. Mas vale ressaltar aqui que a pessoa que tem percepção, que tem, ao mesmo tempo que ela tem dificuldade de terminar a tarefa, é aquela que vai enriquecer mais os projetos, é a que vai trazer mais ideias, é a que vai buscar mais recursos, é a que vai buscar mais inovação. Então, veja que em todos os casos aqui de personalidade, as personalidades são complementares e nos casos você tem prós e contras, né? Em todos os casos, por isso que elas são complementares, ok? Então, vamos a um autoconhecimento. O autoconhecimento é a chave para a carreira profissional e também é a chave para os gerentes, né? Para eles poderem
nas suas interações sociais, darem mais direção aos processos organizacionais, né? Então, a gente vai ver aí extroversão e introversão. Então, extroversão, atenção preferencial para o mundo exterior. Então, é a direção da energia, né, que vai mudar. Na introversão, a atenção especial é para o mundo interior, né? Depois a gente vai ver o pensamento, análise lógica e objetividade e neutralidade. Então, é a forma de decidir que muda, né? Sentimento, então, considerações de ordem pessoal, atenção aos fatores pessoais. Então, no próximo que muda é o tipo de informação percebida. Na sensação, preferência pela informação concreta e detalhes, e na intuição, preferência pela informação abstrata, visão do conjunto. E aí a gente tem um modo de falar com situações do mundo exterior que vai mudar essa direção, né? Então a gente tem o julgamento, eu prefiro tomar decisões em lugar de buscar informações, e na percepção a preferência por buscar informações em vez de tomar decisões. Então vocês vão ver que nesse esquema de personalidade a percepção é que vai mudar para cada um. Todos nós temos um pouco de cada comportamento, embora sempre tenha aquele que domine, ou seja, todos nós temos tônicas em relação a esse comportamento. Então a gente vai ver uma abordagem muito utilizada nas organizações como método de análise e compreensão do comportamento que foi desenvolvida por Berne. Análise transacional. Essa análise é muito utilizada nas organizações, é uma das mais tradicionais. Enfim, todo mundo que trabalha em recursos humanos já ouviu falar desse tipo de análise, muito importante no nível gerencial. Então, Eric Berne é um psiquiatra canadense de 56. Em 56 ele criou uma teoria que abrange o indivíduo e o social, né? O individual e o social. Na análise transacional, se constitui como um conjunto de técnicas que visam a mudança. Então, chama-se de transacional por estudar e analisar trocas de estímulos e respostas entre indivíduos ou transações entre indivíduos. Transacional vem da palavra transação, né, que significa trocar, comercializar, mudar, né? Então, Berne se interessava pelo que acontecia com as pessoas de verdade, na realidade, no dia a dia. Então, ele chama de transacional, como eu estava explicando, né? Trans mais ação. Ato ou efeito é de transigir, combinação, ajuste, operação comercial. Transação é o que passa entre duas pessoas, né? Aquilo que é trocado entre duas pessoas. Então aí vem um gráfico mostrando eu e o que eu troco com o mundo, o que eu troco com as pessoas, eu e o outro, né? Então a análise transacional vai definir a personalidade como o modo habitual como o indivíduo pensa, sente, fala e atua para satisfazer as necessidades no meio físico-social. Entende o comportamento como algo multifacetado, né? O ser humano como um produto de uma imensa coleção de influências que são registradas desde a mais tenra idade, que permanecem vivas, manifestando a cada momento. Então, ele vai ser resultado de todas essas trocas que vão acontecer ao longo da vida dele. Na análise transacional, a análise transacional vê o indivíduo como um sistema integrado de pensamentos, sentimentos, de condutas, organizado em 3 subsistemas: o esteropsíquico, o neopsíquico e o arqueopsíquico. Para Berne, a personalidade é formada pelo pai, o adulto e a criança, né? E por todos os seus conteúdos de comportamento. A gente vê isso em várias linhas psicanalíticas, psiquiátricas e da psicologia, né? Id, ego e superego. Então, essa trilogia sempre aparece nessas análises psicológicas. Então, agora, a gente vai passar para a nossa interatividade desse bloco. Qual o significado do termo análise transacional? A. Estudo das transações entre as pessoas. B. Seu objeto de análise é a troca entre pessoas de empresa para empresa. C. É transacional porque envolve ações reflexivas e ativas. D. Não tem significado específico, visto que sua ação
não interfere na empresa. E E chama-se transacional por estudar e analisar as trocas de estímulos e respostas entre os indivíduos. Então, daqui a uns instantes eu volto com a resposta correta e os comentários.